Porque eu me pergunto se uma das coisas que tem, de fato, nos travado é a sujeição das universidades a um processo de avaliação que é totalmente exterior, estranho ao que poderia ser os interesses nacionais, mais fora do termo, os interesses do país em relação à universidade. Quer dizer, a gente vê a todo momento, a gente sente, né, os docentes, os dirigentes universitários, sente essa pressão de você atualizar ou organizar a vida universitária a partir de certos critérios muito estranhos a esse princípio democrático e crítico, vindo de rankings internacionais. Tem muito mais respeito primeiro, a universidades que são, entre várias aspas, né, centros de excelência, ou seja, pequenas universidades de 4, 5, 7 mil estudantes, né? E aí eu tenho quantos estudantes? Né? Harvard não chega a ter 12, 13 mil, a Universidade de São Paulo tem 101, a Universidade Federal da Bahia não deve estar muito distante disso. Nós temos 60 mil, perto de 60. Pois é, que é uma universidade, já é absolutamente bizonho pensar que você pode avaliar universidades com estruturas tão distintas a partir do mesmo padrão. E, por outro lado, um processo de avaliação que não leva em conta, por exemplo, a inclusão social, né, a força de inclusão social da universidade, a capacidade que ela tem de incluir socialmente, certo? A capacidade que ela tem de entrar dentro do debate público, articular debates na esfera pública, certo? A sua capacidade que ela tem de uma certa forma, digamos, pluralizar suas matrizes de reflexão, você não tem nenhuma avaliação nesse sentido, quer dizer, até que ponto você tem uma universidade que é efetivamente plural, isso já que tem que ser um elemento tão decisivo dentro do nosso processo de formação. Bem, nós somos no campo de filosofia, eu lembro muito bem, quando eu era estudante de graduação, fazer uma pergunta a um professor à época, né? Falar, mas por que a gente não estuda filosofia africana e filosofia oriental? Eu lembro deles falar tudo simplesmente porque não existe. Porque é mito, né? Não é um pensamento racional, é outra coisa, pode ser interessante, não sei o que, rico, mas, bem, tem outro estatuto epistêmico, né? Quer dizer, isso, o que mostrava naquele momento, quer dizer, um tipo de universidade que não estava adaptada a, de fato, respeitar esse princípio de conflito e de combate, né? De combate de visões e de perspectivas, que é o elemento decisivo da nossa Constituição. Então, daí, por exemplo, uma proposta que surgiu no nosso Conselho, né, que era efetivamente de pensar, de insistir na necessidade que as universidades brasileiras não sejam avaliadas por esse padrão, que é um padrão, no fundo, muito neoliberal de avaliação do ensino universitário, que funciona muito mais para chamar alunos para universidades que são pagas por um preço astronômico, né, do que qualquer outra coisa. Deixa eu só pegar uma coisinha antes de retomar. Você tocou a questão da gratuidade e comparou o nosso modelo de gratuidade com outros de fora, né? Você sabe que no meio do debate eu enfrentei muito isso. As pessoas dizem, olha, mas lá fora é assim, sabe? Lá fora não tem gratuidade, né? Mas também, outra coisa que era típico, lá fora é reitor escolhido por comitê de busca, né? Ou seja, primeiro a gente tem que tentar, isso mostra uma indigência, uma preguiça intelectual enorme, ou seja, nós temos que pensar, essas medidas não são abstratas. Então, por exemplo, no caso do comitê de busca, é uma excrescência imaginar que um dirigente de uma universidade, no modelo que nós temos, ele não resulte de um processo de deliberação da própria comunidade, é quase que uma flagrante agressão à ideia de autonomia. Também é. Não, de falar, mesmo nesses casos, quer dizer, o reitor tem uma função completamente diferente. Ele é um administrador, ele não cuida das questões acadêmicas, ele está totalmente fora disso, né? Isso, boa parte dessas aproximações são por ignorância, você não conhece como funciona lá e tenta imaginar que pode aplicar, e falam isso com uma arrogância, né? Porque, veja, se existe uma arrogância na academia, são nossos pares, né? Você sabe muito bem, nossos pares e ímpares são extremamente arrogantes, né? E quanto mais titulados, às vezes, são capazes, às vezes, de uma rudeza extraordinária, né? Porque muitos deles parecem construir a sua trajetória fora de um espaço público, onde as pessoas se colocam e se expõem. Eles não precisam se expor, eles determinam certas posições nesse cenário. Também a gratuidade é a mesma coisa, ou seja, a gratuidade pode até funcionar em outros países, situações mescladas, onde a gratuidade não é completa.
é necessária em nosso país que ela seja assim, faz parte da universidade, e seria muito terrível você dividir a própria comunidade entre clientes e cidadãos, né? Ou seja, aqueles que pagam, os que não pagam. E as consequências disso seriam extremamente danosas para essa harmonia que nós precisamos ter em relação aos saberes na universidade. Só um detalhe curioso, duplo nesse sentido. Você falou do estatuto epistêmico, eu lembro. Aí eu fico num cuidado importante. Ou seja, nós somos muito reativos a outras matizes, né? A outras matrizes, perdoe, de saber, né? E aí a universidade precisa ser o lugar onde as matrizes não se anulem, mas que convivam, não sejam chamadas ao terreno, ou seja, elas não podem criar linhas paralelas, ou seja, não precisamos substituir Kant pela filosofia africana, nem anular a filosofia africana achando que Kant basta, ou seja, nós temos que ter uma capacidade de fazer diálogos finos, refinados, e todos têm a ganhar com essa tolerância epistemológica, né? E só um detalhe curioso, aí voltando a essa questão, só tem propostas concretas que eu acho que você deveria pensar e formular isso na sua campanha. Sabe? A gente considera que o professor universitário tem um estatuto tal, aí ele pode ter um certo salário maior, né? Ele tem uma base salarial mais avançada, deve ter, acho que o nosso salário ainda para aquilo que seria próprio dos professores universitários internacionalmente, ainda deixa a desejar. Mas vejam, é grave a situação salarial do professor que está na educação básica. Eu ouvi de uma pessoa do campo do espectro progressista condenar o PIBID, aquele programa, né, de bolsas de iniciação à docência, um programa que tentava sofisticar, em certa medida, a ação na sala de aula. Ele dizia o seguinte: a gente fazia isso, a gente investia muito no PIBID, muitos alunos, e depois eles não iam ser professores. Eu disse, mas é claro, com o salário que eles iam ganhar, é claro que eles pensavam apenas em continuar estudando para ir para a universidade. Essa clivagem precisa ser combatida, né? Ou seja, se nós não conseguirmos elevar o piso, e aí é um movimento nacional, ou seja, a nação brasileira precisa decidir que o professor não é uma figura secundária, não é um instrumento, né, para passar certos saberes. Ele é uma figura que tem muitas responsabilidades, pode até mais responsabilidades, porque ele tem uma carga moral enorme diante da sua responsabilidade na sociedade, enquanto um funcionário público que representa essa transmissão de saber, de tradições. Você tem que pensar, Vladimir, concretamente em como ter propostas no sentido, né, de que o salário dos professores não seja de passar vergonha, né? Lembra que um colega, só uma historinha, um colega meu, né, muito querido, né, que foi tomar um empréstimo no banco, né, aí levou o contra-cheque dele para empréstimo para comprar uma casa. Aí o gerente disse, mas é só isso, professor, que o senhor recebe? Ele ficou... Mas a gente tem, de fato, uma proposta, entre várias outras, mas, claro, ela não é só uma proposta que vai poder fazer essa modificação que você está colocando, mas de indexar o salário de juízes e de altos funcionários do escalão do Estado ao salário de professor e de enfermeiro. Excelente. Obrigando que nenhum tipo de modificação pode ser feita sem os outros, né? Porque eu acho que você está colocando uma questão muito, muito importante dessa degradação, né, da profissão de professor de ensino médio, de ensino básico, de ensino fundamental, que faz com que a gente tenha professores que são obrigados a cumprir espaços, porque não tem demanda. Então, o professor que tem uma formação, ele vai ser obrigado a dar aula de várias formações, que ele não está preparado para isso, nem é a ideia, né? Exatamente para tentar esconder o fato de que, não há atratividade alguma na carreira, né? Sim. Eu lembro que um dos artigos que eu havia escrito na Folha de São Paulo que mais deu confusão foi quando o título era Não Seja Professor, né? Porque chegou um momento que era insuportável esse discurso de que o professor é quase uma espécie de protótipo de alguém que poderá ser santificado, porque abre a um tipo de profissão pela sua generosidade absoluta, e você tem, na verdade, enquanto a sociedade está desqualificando a todo momento o seu trabalho, desvalorizando a todo momento o seu trabalho.
Eu até queria aproveitar esse momento para falar o que está acontecendo, inclusive aqui no estado de São Paulo, porque se por um lado a gente está com essa situação de ter uma carência enorme de professores, então a gente está tendo também uma situação de uma carência profunda de escolas, porque tem acontecido alguma coisa absolutamente impressionante. Por exemplo, existe um projeto de escola integral aqui em São Paulo. Como é que eles fizeram esse projeto de escola integral? Eles não abriram novas escolas. Então, bem, matematicamente a gente já percebe que vai acontecer algum segredo, né? Que você tem o mesmo número de escolas, só que agora elas funcionam em tempo integral, né? Uma das coisas que aconteceram é que você caiu dramaticamente o número de alunos inscritos em certas escolas. É claro, o nível da escola aumenta, porque você pega só uma faixa dos alunos, é a faixa normalmente dos alunos que têm maior poder aquisitivo. As que têm menor poder aquisitivo saíram, até porque esses alunos não têm condição de continuar, de ficar 8 horas numa escola, né? Se não tiver uma assistência. Se não for pensar também uma assistência para que eles possam permanecer na escola, né? Então, tem acontecido isso, quer dizer, a distorção de uma bandeira fundamental, digamos, do campo da esquerda brasileira, né, de que nossas escolas públicas fossem escolas integrais, certo? Mas ela vai sendo adequada a um princípio de exclusão, por incrível que pareça. Né? Por incrível que pareça. É uma distorção brutal, né? Que mostra, entre outras coisas, que os números, né, mais uma vez, os processos de avaliação, eles escondem certas coisas. Porque aí o que você tem? Você tem o poder público que vai anunciar o aumento da qualidade do ensino, né? E a realização de um projeto há muito tempo acalentado, né? Mas se você vê por outro lado, quer dizer, você tem um processo, como acho que o Paulo Freire que dizia, não existe evasão escolar, né? Existe expulsão de aluno. O processo no qual você está expulsando, né, uma parte da população do acesso efetivo ao ensino público.